8 de setembro de 2017. 6h55. E o assunto? O assunto. O que você diria do assunto? Mas por que vai me perguntar? Porque você é que, de fato, consegue englobar sem generalizar. O assunto... o assunto, de fato, é o nosso jeito de viver. Globalização, mais do que isto, é a gente se achar que a gente tem a capacidade de festejar sem parar para pensar. É isto. Hoje você me disse que nós teríamos que escrever a palavra parabéns. E o que significa a palavra parabéns? Foi isso também que você me sugeriu buscar um significado preciso para a palavra parabéns. E que eu compreendesse todo o sentido globalizado, sem generalizar, mas de modo muito preciso. E conseguiu? Foi isso que eu estava de fato dialogando com o meu juízo. É o sentido da tal palavra parabéns. Olha só como se deu. Sentando. É isso. Você tem que trazer essas coisas. Não é porque eu estou muito satisfeito como as coisas estão. Puxa, então você está de parabéns. Eu também fiquei pensando se Painho iria me parabenizar. Eu acho que sim. Tendo em vista que de fato eu estive falando com ele. Não me diga que você foi falar com o Painho. Sim, eu teria que, de fato, quer dizer, eu tive que perguntar para ele, Deus, por que o Senhor colocou, de fato, acento na palavra parabéns? Isto tem dado um trabalho danado. E ele parecia que estava tão despreocupado. Eu disse assim, Deus, sabe o que é? É porque a gente achava, de uma maneira inconsciente, que a gente ia poder, de fato, viver assim, enganando toda uma gente. Sim, porque, olha, eu vou dizer, essa história de Dom Pedro, dar o grito da independência numa quinta-feira, e dizer de fato que a labuta ia começar no outro dia, depois de um feriado, eu disse logo, não vai prestar. Vai ele? Despreocupado, foi isso que eu fiquei pensando. Existe de fato uma coisa em Deus que eu não estou alcançando. E ele, tô lhe dizendo, continuou sentado, despreocupado. Aí eu achei estranho. O quê? Eu vi um carrapato. Lá? Não lá. Eu vi um carrapato em outro lugar. Eu disse assim, Deus, o Senhor está de fato alcançando o pensamento, é que eu não posso falar de fato, que eu comprei no supermercado um saco, puxa-saco. Foi? Eu tinha que usar uma maneira de dizer para Deus que eu tinha um carrapato em tudo quanto é lugar. Mas eu não podia dizer, você sabe. Foi bem pensado você falar que de fato tinha, de fato, visto um saco, puxa-saco no supermercado. E Painho continuou despreocupado. Aí eu disse para ele, Ô Majestade, sabe como é que é? A gente, de fato, tem um saco, puxa-saco, dentro de um supermercado é por demais complicado.
O senhor sabe que não anda barato lavar carro. E painho não movia. Assim, relaxado, tão relaxado que eu disse: Santo, será que eu estou de fato perdendo alguma coisa nesse emaranhado? Aí foi que de fato eu vi um rato, ok? Um rato é do tipo voador. Não me diga que era morcego, não. A asa era emprestada. Santo. Pense na cauda, ok? Foi logo que eu disse: meu Deus, esse rato voador com essa asa de cauda açucarada, eu disse: vai dar fumaça, ok? Só que de fato a fumaça era emaranhada. O quê? Tô lhe dizendo! E Deus, o seu pai continuava sentado, relaxado, despreocupado. E eu vendo o rato passando para todo lado. E com a cauda açucarada, emaranhada, estava dando, de fato, voltas e mais voltas. Eu logo disse: meu Deus, será que de fato vai prestar? Foi quando eu vi o fio, ok? O fio do meu celular. Não me diga. Eu disse: meu Deus, eu que não sou nem sequer a última geração de Deus, estou vendo de fato onde isto vai dar. Imagine de fato, será que eles não estão a enxergar? Não me diga. Aí eu cheguei, encostei de junto de pai e disse assim: o Deus não é por nada não, mas eu acho que está de fato a barra a forçar. Olha só que não vai prestar. Aí nesse momento, seu painho levantou, pegou na minha mão e me puxou. Eu olhei para um lado e para o outro e ele disse: você tem algum problema com o televisor? Eu até dei vontade de dar 2 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para um lado, 2 passos para o outro lado, fazendo cálculos matemáticos, mas não deu tempo não. O quê? Nesse momento chegou a última geração. É essa? A última geração. Eu disse: santo, isso é que é confusão. Estão chegando e passando. Ok? Os participantes da última geração, eles sim passavam. Aí eu disse assim: ô Deus, eu não tenho nenhum problema com a televisão, não. Mas e os participantes da última geração, como é que eles ficarão? Seu pai, nesse momento, teve uma preocupação tão grande, que eu vi chover pão. O quê? Pão! Chovendo pão, chovendo pão, chovendo pão. Eu disse: meu Deus, mas esse pão é feito de feijão? Aí, pai, você, assim tão desgostoso, perguntou pra mim: você tem algum problema com pão feito de feijão? Eu falei: santo Deus. Aí gera confusão, nego. Aí gera. Eu disse para ele: olha, eu não sei não, mas tudo bem. O pão feito de feijão vai gerar uma certa confusão. Será que eu vou poder dar explicação? Foi nesse momento que eu vi outra confusão se formar. Não me diga. Eu digo. Deus ali. Eu vendo chover pão e feito de feijão. Aí eu vi a confusão. Eu disse: meu Deus, estão puxando o cabo. Vão dar cabo da televisão. Eu tive até vontade de gritar. E cabo. Quando eu vi um homem amarrado, eu falei: ai meu Deus, tá alinhado. O quê? Eu não podia falar isso de junto de Deus, mas saiu sem querer. O costume da boca torta. Eu disse: ih, tá alinhado. Aí Deus olhou pra mim e disse: quem? Eu falei: o cara da televisão ao lado. Não está vendo? Não está sendo amarrado. Pobre coitado, um alienado. Deus olhou para mim, deu aquela. Eu disse: eu só estou dando a minha opinião. Eu acho
acho que ele está lenhadão mesmo. Foi se meter nisso sem saber que, de fato, pão virava, quer dizer, feijão virava pão, quer dizer, pão era feito de feijão. E com a cauda dessa. Aí eu disse, ele está arrombado. O quê? É isso. Eu tive que usar o palavreado para seu pai entender a confusão que eu estava vendo. Ele estava muito despreocupado. Você tem razão. Eu disse, olha, eu vou logo dizer, Deus, o homem está arrombado, do tipo lenhado, porque virar aviador sem saber de fato que ele se lenhou. E vai nesse momento, que seu pai disse assim, vamos ver de fato como é que está o gerador. Olha, nada prestava. Até o gerador já havia sido colocado na taxa para ser leiloado. E o estava de fato sendo enganado. Eu via que o dinheiro dele havia voado. Tudo porque, de fato, fazia o jogo da boa vizinhança. É isso. Foi fazer o jogo da boa vizinhança, achando que podia, de fato, comprar algo. Quer dizer, apostar. Quer dizer, deixar para os outros herdarem, sem confusão. É você ter duas coisas assim. Manter, de fato, algo. Quer dizer, manter o trono, quer dizer, manter a porta da esperança. É isso. Ia manter assim, qual é a música, a porta da esperança, roda não roda. E do outro lado, a casa vizinha, ser uma coisa assim, mas pela democracia, onde se podia fazer de fato uma outra linha, mas mantendo de fato a primeira linha, aquilo que de fato ele tinha. Santo, foi pensando nisso que de fato ele resolveu. Pensando assim, se não puder, tudo bem. Eu vou deixar e eles vão administrar como eles desejarem, mas mantendo de fato aqui as coisas como eu gosto que elas estejam. Isso tem funcionado bem. É um respeito por aquilo tudo que ele construiu. E vai, olha sentado. Aí eu disse assim, olha, eu já vi um pobre coitado subir tampado, mas dois é demais. Olha, dois é demais. Aí o seu pai olhou para mim e disse, você está manifestando opinião? Eu disse, não estou manifestando opinião, não. Porque se eu vi a globalização, eu fiquei, de fato, assim, espantada. Quer dizer, eu teria que, de fato, admitir. Eu disse assim, eu vou lá dizer, essa coisa de você ter e amigo, de fato, subverter, sem você saber, é uma confusão. Aí agora, o senhor me chama, me puxa pela mão, para me mostrar a confusão, e de uma casa de fato que tinha era feijão, transformou em pão. E agora de fato com até doação, não confusão danada. Santo Maria de Cássia, que enrascada, foi isso que eu disse, papai. Falei, olha, eu vou lhe dizer, eu vou lhe usar, quer dizer, eu vou usar palavra de povão, isso é uma enrascada. E ele então me convidou para depor no Ministério do Agricultor. Santo, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou depor no Ministério do Agricultor? E ele me puxando, e eu caminhando, tentando de fato alcançar o pensamento. Santo Deus, será que eu vou ter que falar do fermento? Será que de fato eu vou ter que usar a palavra do bom senso? E ele me puxando, e eu disse, meu Deus, mas ainda tem de fato a farinha escaldada que tá dando uma massa danada. Aí eu vi cravo. O quê? Cravo! Eu disse, é isto. Eu vou ter que falar de Cristo, que foi crucificado. E o problema, de fato, foi do ventilador, que alguém comprou, virou um exaustor e virou uma confusão danada.
Mas não deu tempo eu pensar mais em nada. O quê? Quando eu vi canivete a chover. O quê? Foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. O que é isso, meu Deus? O que é esse canivete? Tuf, 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 tuf. E Deus do seu pai passava. Eu disse, meu Deus, se cair na minha cabeça, minha casa será rachada. Pra que eu fui pensar? O canivete, navalha afiada, me dividiu em duas. O quê? Uma que ia com Deus, a outra que ficava. E eu gritava, Deus, a metade tá ficando. E a outra metade andava. E eu gritando. Quando de fato eu vi ele parar e disse, é desta forma que de fato você vai trabalhar. Uma fica. Eu olhei para um lado, para outro. E vi minha banda, eu, Cássia. Olhei para outro, olhei para outro. E vi Maria. Aquela minha. Foi nesse momento que ele disse. Desse jeito, minha nega. Você não vai comer farinha, não? Aí, nesta hora que seu pai disse. Desse jeito, minha nega. Você não vai comer farinha, não? Foi que eu vi de fato. O quê? Hóstia. Santo Maria de Cássia. Hóstia! Foi isso que de fato eu não desejei nem entender. Porque uma coisa de fato era feijão, já era bom, outra coisa era hóstia. Eu disse, meu Deus, vai dar uma confusão danada. E hóstia caindo. Hóstia caindo. Eu disse, pai do céu, está chovendo hóstia. Olha, não dava tempo de você pensar em nada. Por quando eu vi, o quê? Papa. Eu disse, meu Deus, mas será que de fato, nem para isso, para de fato ter ouvido, ele presta? Será que ele não está sabendo que ele está sendo usado? Porque a coisa está de fato sendo. Quando eu fui falar sendo, o quê? Foi, nego. O quê? Eu até tentei. Mas você sabe, cego, surdo, mudo e ainda transviado. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou de fato dizer que a hóstia não pode de fato ser assim, tratada desta maneira? Mas sabe como é que é? Papa, sabe como é que é? O Papa é pop. E aí, vai, eu vi, ó, popeando. Tô lhe dizendo, a máquina de pop passando em tudo quanto é lugar. Enquanto ele desfilava, a gente tentando encontrar uma solução para a dita mãe pátria. E tinha? Que solução? Que solução? A gente cá, plantando feijão e colhendo pão, pode dar oportunidade de ter solução para quem de fato está assim, sendo apenas contraventor. Se de fato a gente tem aqui, é o Ministério do Agricultor. Foi aí que eu entendi o que Deus queria de fato que eu dissesse lá no Ministério do Agricultor. Que aqui tem um outro senhor que ligou, foi o ventilador. E tudo espalhou. E conquistou o mercado. E aí, complicado. E aí, papa, meu nego? Sendo papado. Santo Maria. Isso aqui é caminho transviado. Eu disse, tudo isso porque é um alienado. Será que de fato não deveria estar aposentado? O quê? Eu disse para Deus. Eu disse, olha Deus, eu vou logo lhe dizer. O senhor não me convida para fazer mais passeio. Ele olhou para mim e disse, onde é que está a outra metade de você? Santo, eu tinha que de fato olhar para ele com a calma, mas por dentro tudo queimava, tudo queimava. Eu disse, está lá, olá,
feito torrada. Olha lá. Ele então me disse: se é assim, fique despreocupada, Maria de Cássia. Eu disse: Deus, a parte que está lá tem uma gota d'água que pode até me matar se eu não mantiver. De fato, o molejo, a baianidade negou. Eu não souber de fato que eu tenho um Senhor. Ele disse: a questão, Maria de Cássia, é isto. Aquela parte tem que ter molejo, nega. Aí eu disse: meu Deus, só falta Deus me convidar para levitar. Ok? Foi isso. Nesse momento, eu ali, na pedra da Gávea. Ele disse: passa. Eu disse: Deus, se eu passar, passa uma boiada. Será que o senhor não está vendo? Enquanto o Papa está lá, sendo popeado, o senhor me traz até a pedra da Gávea para eu passar. Se eu passar, santo, passa uma boiada. Ele disse: passe. Olhei, a metade lá, com a gota d'água. Olhei para Deus, despreocupado. Seu pai é tão despreocupado que eu disse: eu vou passar. E o resultado? O resultado foi toga para tudo quanto é lado. É o quê? Foi isso. Eu disse: santo, será que eu vou ter que pegar cada toga dessa e de fato lavar? Ele olhava para mim e dizia: siga. E eu colhendo toga. Quando chegou a uma distância mediana, que dava justamente 4 dedos. Ok? Tinha 4 dedos. Eu tinha andado 4 dedos. Eu disse: meu Deus, o meu dedo tem defeito. Neste momento eu fiquei pensando se era bom de fato eu estar ali, no meio do mar, com tanta toga para lavar. Mas ele me disse: gera! Ele me disse: gera, Maria, gera! Eu disse: meu Deus, será que vai dar farinha? Foi nesse momento que eu vi a hipocrisia. O quê? Até aquele momento eu não tinha de fato me deparado pessoalmente, frente a frente, nesse jogo assim, com a hipocrisia não. Foi nesse momento que ela me colocou de fato a par da situação, ok? Das togas que eu tinha recolhido no meio do mar todo ali. A hipocrisia, eu ali sem saber de fato nem o que dizer para a hipocrisia, que até parecia boazinha. Eu disse assim: ô hipocrisia, me diga de fato o que eu vou fazer com a lavanderia. A hipocrisia me disse: se eu soubesse de fato o que fazer com a lavanderia, eu mesma lhe dizia. Eu então disse: mas hipocrisia, me diga, olha Deus lá. Me diga, siga Maria, siga. Olha aqui, hipocrisia. Me diga de fato como é que esse caso tão enrolado foi dar com os bois. Sim, eu vou logo lhe dizer, mas a hipocrisia não entendia muita coisa assim, de boi na linha não. O quê? Eu disse: hipocrisia, seja criancinha. Seja criancinha. Entenda comigo, existe uma coisa chamada democracia. E funciona assim. O povo vai às urnas. Mas se a gente for utilizar a linguagem do povo, gente, o povo vão às urnas. Mas o povo, ele deseja mais do que pão. Entendeu? O povo quer arroz. Quando eu falei, foi aí que a hipocrisia me disse assim: arroz é farinha?
Eu falei assim, ô hipocrisia, arroz não é farinha não, nega. Arroz, é grãos. Santo, mas feijão também é grão. Mas arroz também vira farinha. Mas também, santo, e que deu isto, Maria de Cássia? Eu tinha que, de fato, olhar para a hipocrisia e dizer para ela ser criancinha. Foi aí que eu disse pra ela. A questão, hipocrisia, é que aqui tem muita ladainha. Mas olha, de fato, na sacristia. O quê? Eu tinha que, de fato, falar. É que, de fato, hipocrisia havia em tudo quanto é lugar. E que, por certo, naquele momento estava a reinar. Mas a sacristia... Pense, o quê? O senhor morto estava na sacristia. O senhor morto. Eu, nesse momento, olhei para Deus e aí eu disse assim, ô hipocrisia, você tem coragem de entrar comigo na sacristia e ver de fato qual é a minha? Ok? É isso. Deus dizia, para eu de fato enfrentar, não ter medo de sentar frente a frente com a hipocrisia e dizer o que eu sabia. Pai, ele colocou numa fria. Foi aí que eu disse para a hipocrisia, olha, Deus, o meu, ele não tem meia conversa, não. Não é meia oração, meia palavra, não é nada disso, não. Ele me dá, de fato, informação. E a informação que ele me diz é, pega. Porque foi aí que eu vi. Ladrão. O quê? Dentro da sacristia, sair de montão. Quer dizer, tentando sair. Se esforçando para sair. Eu disse para a hipocrisia. Tá vendo aquilo ali, hipócrita? É a sua casa. Ladrão. Sem condenação. É que de fato tem carta na mão. E aí, minha nega, se achar no direito até de servir caixão. E se a gente de fato aceita a calação, o resultado é de fato descrédito. O quê? Eu tive que dizer. Eu tive que de fato dizer para a hipocrisia. Não adianta ladainha. Não adianta, de fato, carinha nem carão. Descrédito. Não há crédito. Não há possibilidade de ter. A não ser que... Você disse? Eu disse... Não, sim, porque... Sabe como é Deus? Deus sempre nos dá, de fato, a palmatória. Santo Maria de Cássia. Naquele momento, ele gritou. Maria de Cássia, pega aí a mão do exaustor e jogou. Peguei e disse. Daqui saiu até um ventilador. Hipocrisia. Daqui nasceu, quer dizer, criou, quer dizer, deu, quer dizer, gerou, passou, transformou. Ficou subscrito. Estrelinha de pé de página. Aquela que de fato a gente deveria olhar para saber quem de fato estava autorizado, desviando dinheiro de tudo quanto é lugar para colaborar com coisas que a gente deveria de fato questionar. O quê? Foi isto? Eu tinha que dizer que de fato ali estava de fato a utilidade suprema do poder. Não me diga. Aí eu vi Vênus. O quê? É isso. Os outros lugares a gente podia até usar Minerva, Ono, Ala, TIP. Qualquer coisa desse tipo. Mas lá era Vênus. Vênus. Ó, Vênus. Não me diga. Eu disse para hipocrisia. Qual o problema, hipocrisia? É que a gente vivia de fingir. Quer dizer, a gente vive de fingir que está tomando posição aqui e ali. Acontece, hipocrisia, enquanto a gente vivia de fingir que de fato tomava posição, ó, um avião esteve a cair, caixão sendo servido e Vênus
sendo utilizado. Sem contar que tem um que está acostumado a andar de jato para todo lado, fazendo um trabalho inacreditável. E se é assim, pense no perigo que vocês estão correndo aí. O quê? Eu tive que dizer para hipocrisia. Eu tive que dizer. Aí eu cheguei. O quê? Escarrei. Escarrei. Eu tinha que escarrar. Mostrar para ela. Sabe tuberculose? Está a voltar. E se a gente, hipocrisia, não tomar, de fato, antibiótico e forte, a tuberculose vai nos contaminar. Enquanto, de fato, a gente pode, porque você sabe, o Vênus estará a passar, lavando toga em tudo quanto é lugar. O problema, de fato, é que a gente estará a notar. E a hipocrisia, sem saber o que dizer, porque a questão era a gente. O quê? Foi isto. Foi isso que Deus, para contribuir, jogou a linha. O ar estava separado e o jeito aí juntou. Eu disse, hipocrisia? A gente já notou. Não é nem desconfiou, tem certeza absoluta do que, quer dizer, que alguém falou apenas de fato que já está há muito tempo no ventilador. Gerou, entendeu? Acabou. É o quê? Sabe como é que é? Eu tive que pegar o dedo. O quê? Sim, porque eu dei de fato, olha, caminhei 4 dedos. Tive que pegar o dedo e dizer, dedo, dedo, ele esteve a fazer o trabalho que ninguém quis de fato saber. Quando o dedo utilizou o telefone para esculhambar, e a gente de fato preferiu achar que, de fato, proibindo a utilidade daquilo que de fato teria que ser investigado, utilizado pelo menos homo, detergente barato, qualquer coisa, a gente preferiu ignorar. Só que alguém que tem poder sobre Deus e tem o dedo de Deus, esse alguém sabe, porque já sabe, carta branca em tudo quanto é lugar. Sabe muita coisa do lugar, não estaria se fiando no nada. Tem, de fato, tem carta. É o quê? Tem carta na banga. Sabe blefar. Sempre deixa uma carta aqui. Sabe do que ele está a falar. Sabe como é que é? Não chegou de fato a falar, nós vai. Se alguém não tivesse lá consertando, nós vamos de fato arrasar. O que foi? Hipocrisia. Nesse momento virou criancinha. Ok? Sabe como é que é quando a gente de fato está utilizando fraldinha? O quê? Churrasco de fraldinha, nego. Churrasco de fraldinha. Eu olhei para Deus e ele. Chega. Aí quando fez assim, eu digo, curtiu. Se curtiu, meu nego, o negócio fedeu. Mas Deus... Eu disse, churrasco de fraldinha. Churrasco de fraldinha, meu Deus, aí vai render ladainha. Eu disse que para hipocrisia. Sabe como é que é, né? Hipocrisia. Uma coisa é quando a gente é criancinha. E a gente faz churrasco de fraldinha. Mas quando a gente é criancinha, mas quando a gente tem responsabilidade, e de fato a gente acha
que a gente pode apagar com a borracha aquilo que a gente esteve a realizar. O problema, a hipocrisia, é que churrasco de fraldinha alguém esteve a denunciar. Sabe como é que é? E aí, carta manga, gente que não tem, de fato, escrúpulo, mas quando a gente resolve, de fato, abafar, sem se pronunciar, a gente é que perde o escrúpulo. E aí, o churrasco de fraldinha vem pesar. E aí, como é que fica o termo que eu estava a lhe dizer? A dita palavra democracia. O povo está querendo saber o que esteve a acontecer. Como é que essas pessoas estão a dizer? Sim, um vem e esculhamba. Aí a gente, de fato, pesa. O outro que esculhambou antes, a gente não pesou, a gente se calou e a gente aceitou. A questão é, esse de cá, por certo, está amarrado com o de lá. E como é que ele esteve, de fato, a dizer, se ele não tinha nada a saber? Sim, é por isso que digo, olha, hipocrisia, é bom, de fato, procurar entender o que está a acontecer. Porque vai feder. O quê? E Painho? Dizia, siga. Mas você ainda estava na Pedra da Gávea? Eu não. Seu pai estava lá sentado, admirando de fato o jato de água que passava. Tinha jato de água passando? Tinha. Aí eu disse, meu Deus, olha só Cabralha como é que está. Jato d'água em tudo quanto é lugar. Será que a gente acha que a gente vai poder, de fato, colocar uma cobertura se tem o quê? Nesse momento, eu coloquei, de fato, o tampão no zóio. O quê? Sim, porque você sabe como é pirata? Não me diga. Olha, quando eu vi de fato pirata se pronunciar, eu disse, hipocrisia vai se lenhar. O quê? Eu tinha que avisar. Mas aí Deus disse, siga. Aí eu disse, o problema é hipocrisia. É que de fato alguém tem uma linha e esse daí não serve à democracia não. E se é assim, é necessário de fato saber primeiro quem está a manipular a fala em todo lugar para que alguém de fato. O quê? Calma. O quê? Calma. As informações saíam, o quê? Da casa da hipocrisia, por que eu disse? Da própria sacristia. Não me diga. Alguém, e é alguém mesmo, como sabe que tem de fato, o quê? É isso que nem Vênus vai dar jeito não. Não, eu tinha que lembrar do tanto de toca que eu estava carregando. Eu tinha que, de fato, dizer para a hipocrisia. Olha, pô. Não é hipótese, é certeza. Alguém de dentro da sacristia que, de fato, é responsável pela democracia. Esse tem levado, fuçado, é serviçal de primeira linha para quem está sentado lá. Comanda de fato o diário. Aí fica complicado de fato a gente se limpar, a gente tentar organizar, a gente colocar respeito no lugar. Porque ele, sim, aquele que é responsável pela democracia, esse sim é de primeira linha. Mas como assim? Deus disse. Outros já fizeram o trabalho.
Mas não porque tinha feito churrasco de fraldinha, não. É porque tinha, de fato, assuntos complicados. Fizeram o trabalho, mas é por isso que Deus disse. Saber, de fato, contextualizar. Ó, a palavra parabéns, colocar o acento. Global, globalizado, mas dentro do contexto, trazia prejuízo, é verdade. Mas, de alguma maneira, o povo, aquele que vota demo, quer dizer, aquele que de fato serve à democracia, aquele que vota, entendia-se, quer dizer, entendia que as coisas iam e vinham, que se vivia. Na verdade, não se vivia, a gente está vivendo aí. Mas agora a questão é de ISO, é isso. A questão é de ISO, é isso. E sabe como é que é? Se a gente não lembrar da instituição soberana que de fato ordena o país, que de fato é responsável pela ordem e o progresso da bandeira, aí vai ficar muito difícil a gente acordar em plena quarta-feira e de fato as cinzas lá. A gente não vai mais poder, de fato, reverter o quadro. Neste momento, Deus, olhei para Deus e ele disse, siga. Deus está a me dizer que necessário se faz a gente, de fato, ter poder. Independente do que a gente esteve a fazer, o churrasco de fraldinha faz parte, mas, neste momento, a palavra soberania, a gente tem que conquistar, procurando saber quem de fato está a nos denunciar, colocando de fato sujeira em tudo quanto é lugar para nos humilhar. A questão é, a gente estará a lembrar? É o quê? Olhei para Deus. Vingança é um prato que serve frio. É o ditado popular. Alguém se serviu do prato muito frio para de fato espalhar sujeira em tudo quanto é lugar. E agora estará se vingar. E fingindo que estará nos ajudar. Basta de fato a gente lembrar quem um dia a gente esteve supostamente a prejudicar. Eu digo supostamente porque como a gente de fato planta a semente da interpretação, esse daí que de fato tinha mão e a gente de fato colocou um determinado muro de Berlim, não, uma porta do ir e vir. Saber de fato bater e manter separado. Cada um com o seu gabinete, com a sua porta, com o seu trabalho. E ainda que haja um poder do outro lado, é necessário a gente saber a hora de falar e de calar, para que a gente não possa de fato atrapalhar e ser responsável pela sujeira toda do lugar. Teve um dia desses, e já tem um tempo, que alguém estava de fato costurando algo. E a gente foi convidado para de fato ajudar. Mas como de fato a gente tinha responsabilidade por um caso que estava sendo o tempo todo mostrado e questionado, a gente
deu a entender que não poderia, de fato, é, costurar o poder, que era necessário manter a divisória, ainda que fosse de isopor, para que o povo pudesse entender. A questão é que havia algo em jogo volumoso e era necessário, de fato, que a gente sentasse para fazer a amarração que só a gente sabia. O quê? Sim, é porque, sabe como é que é? Tem gente que, por mais que entenda de democracia, não tem um entendimento da amarração. Tem muita falação, mas não tem, de fato, essa capacidade de globalizar, enxugar e, de fato, acentuar. Parabéns. Você fez um excelente trabalho. Essa pessoa tem essa capacidade. E tinha essa capacidade de forma muito específica sobre aquela rede que estavam, de fato, fazendo entre os poderes. Num tempo em que o real tinha, de fato, poder. Aí, essa pessoa que tinha esse entendimento disse, e de forma até de fato assim intransigente, que não caberia, de fato, quem estava ali, o democrático, fazer o trabalho para quem estava do outro lado, que estava muito errado. Porque aquele trabalho teria que ser feito pela PRO, que aí a PRO daria o entendimento cabível com a casa ao lado. E não ali, para que as pessoas, em algum momento, se alguém estudasse, iria compreender que o trabalho tinha sido realizado pela a Casa da Ordenança e não pelo... É o quê? Tem isto? É isto. Isso nem Vênus pode limpar. Isso é pior do que, de fato, churrasco de fraldinha. Existe, de fato, alguém que, naquele tempo, fez trabalho de controladoria que teria que ter sido feito pela Procuradoria e pela advocacia para, de fato, auxiliar quem estava lá, para, de fato, conquistar a cadeira e lá ficar. E aí, de fato, a gente guardou, sabe como é que é, né? A poeirinha, para um dia a gente, de fato, colocar no ventilador. Só que a gente esperou, viu? E por que a gente esperou tanto assim? É porque a gente soube usar da sabedoria que a gente não tem para, de fato, elaborar e administrar a democracia. A gente soube usar. A gente colocou muita coisa suja. E a gente ainda não esteve a perceber que alguém o tempo todo esteve a nos sujar. E se a gente for mandar, de fato, fazer uma leitura básica da nossa cadeira antiga, antes de a gente sentar na cadeira maior, a gente vai ver, de fato, quem está com o poder e não agiu sozinho. Sabe como é que é? Quando a gente começa, de fato, a sentar num lugar e a gente vê que tem traça, tem percevejo, tem pulga, aí fica difícil. Aí a gente, de fato, constrói um mundo muito esquisito. Aí, um dia é a vez da traça, colocar sujeira lá, e a gente não esteve a notar. Outro dia é o percevejo, outro dia foi a pulga, até que colocaram a barata. E aí, como a gente pode explicar? A barata foi colocada para, de fato, a gente ter carta, para descartar. Porque o tempo todo a gente viveu, de fato, em função da gente poder dominar sem ninguém notar.
A questão é que a gente soube costurar. Foi chegando assim, foi fazendo do outro traço, do outro percevejo, até a gente trouxe a barata, para que a barata pudesse estar lá sem a gente sequer reparar que era carta marcada para, de fato, nesse momento, empurrar. Penso que quem tem, de fato, a sabedoria e que está na democracia tem feito um trabalho e com a ajuda de certos imediatos, que também eles também necessitaram de serem apoiados quando de fato tinham que honrar o cargo. Que foi de fato proclamado. Aí já sabe. Assim, se a gente desejar de fato saber quem é o detentor do poder, a gente vai ter que de fato dizer o que esteve a acontecer. Somente assim a gente vai poder de fato respirar e poder se limpar. Caso contrário, alguém vai continuar de fato utilizando a carta. Alguém deu a carta e tem algo a mais. É do tipo, eu vou derrubar. Acontece que existe alguém do outro lado que tem de fato sabedoria. E se deparando com a situação de muita dificuldade, o tempo todo pesa a família. A questão é essa. Tem pessoas que têm família. E penso que essa pessoa, o tempo todo pesa a família. É dizer assim, eu prefiro estar lá, eu prefiro receber, de que me ocultar. E de fato viver assim, temendo de fato que a bala alcance a família. Quando algo grave de fato estar a acontecer e a gente aceita ir para a linha de frente, independente das costas, desse lado, a gente protege quem de fato é importante para a gente. E quando a gente protege quem é importante, a gente está protegendo todas as pessoas, sem nem a gente querer. A gente pesou quem é importante? A família. A minha família é importante. Ainda que eu venha a perecer, a minha família vai saber o porquê. Essa pessoa não pesou que alguém pensa na família. Esta pessoa que é o responsável pela democracia não tem, de fato, entendimento sequer do que é núcleo familiar. Digo isto porque enxergo que ainda não percebeu de fato que está, vou dizer assim, sendo ridicularizado. O tempo todo questionado. E quando de fato a gente se permite ser tão questionado desta forma, a gente coloca a família numa situação muito difícil. E do outro lado tem uma pessoa que sabe o que é família, que compreende a importância da família, preserva a família e vem para a linha de frente. Protege a família e vem para a linha de frente. Assimila o entendimento do que é ser família e vem para a linha de frente. E de forma consciente. É tão consciente, tão consciente, tão consciente,
que sobrevive a essa gente tão inconsequente. E desta forma, pôde ser sobrevivente. Porque existe um irresponsável, um inconsequente que não mede os seus atos, que não coloca de fato saliva na boca, para de fato saber até onde ele pode dizer. Mas ele sabe por quê. Porque ele sujou todo o poder. E aí, de fato, é como Deus está de fato a me dizer. Sujou de fato o poder democrático. E o poder democrático é constituído de três. A, B e C. E o dedo de Deus, esse sim, é que tem que compreender a função, a finalidade, o papel do A, do B e do C, para que ele saiba seu D, democraticamente falando. Se a palavra é democracia, poder emanado do povo, A, B e C, o D, a democracia, o povo tem que ter a compreensão. Mas quando, de fato, o povo começa a pensar, sustentar e colocar assento em tudo quanto é lugar, só tem ladrão. Só tem ladrão. Isso com toda certeza é uma complicação. Porque a gente deveria, de fato, lembrar. Tem arma em tudo quanto é lugar. Tem açúcar sendo espalhado. Tem cabo sendo passado. Porque alguém foi obrigado, sendo o tempo todo chantageado. A questão é, como é que uma pessoa é obrigada a fazer o trabalho, levando em consideração os seus próprios aliados? Porque o tempo todo é chantageado e é obrigado a ficar calado porque ele sabe. Porque ele sabe. Ele tem conhecimento de que os poderes, esses estão minados. Ele não tem a quem recorrer. Ele sabe. E olha que ele tem poder. Se ele aceita passar cabo e viver esse emaranhado, ficando calado, aceitando ser chantageado, é porque ele tem bons advogados. E devo lembrar, advogado tem olho, tem narina, tem ouvido, tem boca, tem pele. Então tem todos os sentidos. Então traz a compreensão do que é globalização. E sabe de fato dizer, é melhor você fazer. É o que está acontecendo. Assim é o que todo mundo conversa de bastidor em tudo quanto é lugar. Olha, aqui a gente ouve falar disso. Nesse lugar é assim. Nesse lugar. A questão é, se essas conversas existem, se pessoas que têm de fato poder aceitam viverem assim, oprimidas, é porque elas sabem. E sabem mesmo o que esteve a acontecer, o que sempre vai acontecer. E quem de fato tem o poder. Não precisa eu dizer. Quem anda armado e quem distribui açúcar refinado. Assim fica muito complicado. E o resultado é hoje um judiciário sendo questionado. A questão é como adoçar. Se a gente o tempo todo aceitou a se calar. E hoje, de fato, alguém oferta para o povo churrasco de fraldinha. Sem a menor possibilidade do povo, de fato, ter a compreensão dessa falação. Alguém traz churrasco de fraldinha. É tirar a calcinha e sacudir. Sem nem estar nem aí. Porque ele sabe. Tal qual os outros sabem.
alguém serve e com sabedoria. E, por certo, detém a democracia. Porque tudo que a gente faz é viver de hipocrisia. Assim fica muito difícil. E se a situação chegou nesse estado, é muito complicado a gente dizer que a gente quer ser investigado. Porque para a gente ser investigado, a gente tem que primeiro sentar e de fato falar. Qual é o entendimento? Qual é a possibilidade do churrasco de fraldinha ter acontecido? Em que momento? E como é que de fato isso foi parar lá? Conversa de bar. Então, simplesmente dizer para investigar fala, isso pode complicar. Devo lembrar, tem gente a nos informar. Então, complicado mesmo é investigar fala. Necessário se faz a gente utilizar de sabedoria. E a sabedoria não está na sacristia, não. Tem alguém que de fato tem sabedoria. E tem tanta sabedoria que eu devo lembrar, que agiu como alguém. Sabe quando alguém de fato viu que ele seria desmoralizado, massacrado, pisoteado, porque ele sabia quem de fato era o detentor da democracia? Ele sabia naquele momento. E ele de fato correu para a rua e gritou: me ajudem. Aqui tem um senhor. Eu não aceito ser escravo. E aí detonou. Sabe como é que é? Alô? Os covardes não vão fazer nada? E esse sim. Daqui a pouco, essa semana mesmo, correu para a rua e fez a mesma coisa. Só que com um complicador. Churrasco de fraldinha. Aí, de fato, é necessário a gente sair da sacristia e poder enxergar quem é o detentor hoje da democracia. Para a gente estar se sentindo assim, tão humilhada. Porque a hipocrisia o tempo todo dominou a nossa casa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Assim, eu coloco o acento de parabéns. Parabéns a esse que honrou a família. Com toda certeza, um homem de bem merece os nossos parabéns. E painho? Pai está dizendo. Por quê? É isso. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. É o que eu desejo. E se é assim como eu bem ontem, não foi? É isso. Eu só comi coxinha. É o quê? É isso. Sabe como é que é, né? Eu disse, eu vou comer coxinha. Porque já sabe. Pai, eu disse para de fato eu pensar na democracia. Aí fui comer coxinha. E o resultado é este. É camarão empanado. Tava bom. Mas de fato não tava assim um camarão pistola empanado, né? Que você sabe. Mas estava razoável. Mas a coxinha de primeira. A coxinha estava de primeira. Eu vou dizer, eu nem me importei com os salgados. Eu disse, eu vou de fato me empanturrar de coxinha, porque amanhã eu vou ter que fazer um trabalho, aí já sabe. Então, vamos mais uma vez encerrar. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E assim a gente de fato constrói a nossa família. Obrigada, obrigada, obrigada. Oh, minha família linda. Ai, santo. E você, meu div, gostou? Não foi fácil, de fato, pegar tanta toga. Sabe como é que é? Mas a pedra da Gávea estava a me convidar e eu, de fato, tive que honrar. Obrigada, 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 obrigada. Santo Deus, 8 horas e eu, de fato, vou me ocupar agora. Obrigada sempre. Obrigada, meu Deus.